Olá a todos! Bem, nessa aula nós vamos resolver diversos exercícios envolvendo o conceito de base e de dimensão, aonde nós vamos nos aprofundar no como operacionalizar, né? Como, dado um exercício de álgebra linear, resolver de fato. Então, o primeiro exercício que nós vamos trabalhar é o seguinte: encontre uma base e a dimensão do espaço-solução do sistema linear homogêneo. É muito importante, antes de mais nada, dar um nome para esse conjunto. Eu vou chamar de S, o conjunto solução do sistema. E uma coisa que nós sabemos da nossa teoria é que esse conjunto solução ele é um subespaço vetorial do R4. Por que, que ele é um subespaço vetorial do R4? Porque ele é um sistema linear homogêneo e, nesse caso, nós temos quatro variáveis: x1, x2, x3, x4. Então, a estratégia aqui é, primeiro, resolver o sistema linear usando os conhecimentos que já foram estudados na primeira parte do curso. Então, eu vou construir aqui a matriz aumentada associada ao sistema, então, para acelerar o processo. Então, aqui na primeira coluna eu coloco os valores de x1, na segunda coluna eu coloco os valores que estão acompanhados por x2, na terceira coluna o por x3, e aí lembrando que na primeira equação, como não temos x3, então aqui é zero. E por último, na quarta coluna, quem está acompanhado pelo x4. Então, escrevendo a matriz aumentada, nós vamos ter essa informação aqui: zero, zero, zero. Então vamos botar a mão na massa. Então eu vou até copiar essa informação aqui e nós vamos resolver esse sistema. Então, pelo processo de escalonamento, eu tenho que eliminar esse camarada. Então, para eliminar esse camarada, qual operação alimentar que eu vou fazer? Vou multiplicar por menos um a primeira linha e adicionar na segunda. Eu já vou aproveitar e eliminar essa terceira linha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por menos 2 na primeira linha e adicionar na terceira linha. Então, ao fazer essa operação, então a segunda linha e a terceira linha irá sofrer alterações. Observe que aqui eu acabo não alterando, muito por conta de que não importa as combinações elementares que nós vamos realizar, esse resultado nunca muda. Então vamos lá. Menos um vezes um dá um, menos um com um dá zero. Aqui vai dar zero. Menos um vezes zero, zero mais um, um. E aqui vai dar um. Já na terceira linha, eu tenho que multiplicar a primeira linha por menos 2. Então, menos 2 mais 2, zerou. Menos 4 mais 4 também zerou. Zero mais um, um. Menos 6 mais 7, também um. E já fica um pouco nítido o que nós vamos fazer agora na próxima operação alimentar. Vamos trabalhar esse elemento como sendo o nosso pivô. E aí fica claro que eu vou fazer a operação alimentar, onde eu vou multiplicar por menos um a segunda linha e adicionar na terceira. E aí nós vamos obter como resultado que a última linha será toda nula. Então, pegando esse resultado aqui, vou até pegar esse resultado aqui, e retornando ao nosso sistema linear, então vou retornar aqui ao nosso querido sistema linear, nós vamos ter o quê? Vou colocar aqui de roxo: x1 mais 2x2 mais 0x3 mais 3x4 igual a zero. Na segunda linha, nós vamos ter x3 mais x4 igual a zero. Então, como é que nós vamos resolver esse sistema? Nós temos duas equações e quatro incógnitas. Então, existem duas variáveis livres. Bem, como aqui o x4 é o único que aparece, vamos dizer assim, é a única variável que aparece nas duas equações, é razoável chamarmos o x4 de t. Então, ao chamar o x4 de t, note que pela segunda equação, o x3 vai ser igual a menos t. E o nosso x1 mais 2x2, ele ainda, vamos dizer assim, ainda vamos ter duas variáveis e uma única, vamos dizer assim, uma única equação.
Claro, aqui eu já estou assumindo que o nosso x4 é o t. Então aqui eu vou, por exemplo, chamar o x2 de s, uma segunda variável livre. E isso nos permite concluir que, isolando o x1 da expressão, x1 vai ser igual a menos 2s menos 3t. Afinal de contas, o x4 é t. Então vou só organizar aqui o resultado. Então o nosso resultado ficou, deixa eu colocar aqui embaixo, x1. Como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer assim, x1, x2, x3, x4, e agora eu vou pegar as informações que foram obtidas na resolução do sistema linear. O nosso x1 vai ser menos 2s menos 3t. O nosso x2 vai ser somente o s. O nosso x3 vai ser menos t. E o nosso x4, t. Então, o nosso conjunto solução vai ter esse formato que está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou separar esse vetor como soma de dois vetores, aonde o primeiro vetor só vai ter S, o segundo vetor só terá T. Então, nesse caso, separando dessa maneira, nós vamos ter na primeira coordenada menos 2S, segunda coordenada S. Como nas duas últimas coordenadas não tem S, eu coloco 0. Mas, agora eu vou olhar para o T. Menos 3T, 0, menos T e T. Então, continuando a nossa conta, botando o S e o T em evidência, nós vamos ter S vezes menos 2, 1, 0, 0, mais T vezes menos 3, 0, menos 1 e 1. Então, o que eu vou fazer? Vou chamar esses dois vetores aqui de V1 e V2. Então, V1, V2. E quais são as conclusões que nós acabamos de tirar? A primeira conclusão que nós tiramos é que o nosso conjunto de solução S, ele é nada mais nada menos que o espaço gerado pelos vetores V1 e V2. Por quê? Porque o conjunto de solução do nosso sistema linear é nada mais nada menos que uma combinação linear dos vetores V1 e V2. Só aí dá para garantir que esse meu conjunto de vetores é uma base do nosso conjunto de solução? Não, porque eu preciso verificar se os vetores são LIs. Mas nesse caso são, porque como eu estou falando de dois vetores, então o que nós temos? Vou colocar aqui como uma observação. Como o vetor V1 e V2 é um conjunto LI, e isso é fácil de perceber, porque quando você tem dois vetores, para dois vetores terem LD, ou seja, não LI, basta que um seja múltiplo escalar do outro. Só que você não consegue um número vezes V1 que dê V2. Então, como o V1 e o V2 é LI, juntando essas duas informações, isso implica que o conjunto V1, V2 é base de S. Como é base de S, o que nós podemos concluir que a dimensão do espaço vetorial S é 2. Então, a dimensão do nosso conjunto de solução é igual a 2. Então, espero que tenha ficado claro a solução desse exercício, como é que é o procedimento de você encontrar uma base do espaço-solução. É muito importante verificar se os vetores são LI de fato. Geralmente acaba sendo, mas é importante verificar. E agora nós vamos aproveitar e resolver um próximo exercício. Encontre as coordenadas do vetor v de coordenadas 2, menos 1, 3, em relação às bases S1 e S2. Então, o que o exercício está dizendo?
O exercício não pede para verificar se S1 e S2 é uma base do nosso espaço vetorial R3. Vamos partir do pressuposto que isso já foi superado, só para facilitar a nossa conversa. Então, o exercício, ele meio que pede para você analisar o seguinte cenário. Encontre os valores de A1, A2, A3 de tal modo que V seja igual a A1, V1, mais A2, V2, mais A3, V3, aonde V1, V2, V3 são os vetores da base. Note que construir esse sistema linear é o mesmo que, ao associar o sistema linear na forma matricial ao sistema linear, aonde nós vamos colocar os vetores aqui como vetor coluna. Então, por exemplo, aqui 1, 0, 0, 2, 2, 0, 3, 3, 3. A gente coloca o vetor coluna, coloca aqui A1, A2, A3. E isso nós vamos igualar ao nosso vetor V, que é 2, menos 1, 3. Qualquer coisa, desenvolva aqui o sistema, né? Aplica as definições e vocês vão ver que, matricialmente falando, o sistema linear laranja, laranja não, amarelo, está associado a esse sistema linear. Então, escrevendo esse sistema na forma aumentada, eu colocar na cor azul aqui, o que eu vou fazer? Aqui vai ficar 2, menos 1, 3, e eu vou fazer o processo de escalonamento. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar os caras de cima. Então, para isso, observe que aqui não preciso eliminar, porque já está tudo zero. Mas aqui eu posso fazer a seguinte eliminação. Eu posso multiplicar por menos 1 a linha 2 e adicionar na linha 1. Ao fazer essa operação alimentar, como apenas a linha 1 vai sofrer alteração, eu vou apagar a linha 1 e vou desenvolver a conta. 0 com 1 dá 1, menos 2 com 2 dá 0, menos 3 com 3 também dá 0, 1 com 2, 3. Ok, agora vamos continuar a nossa conta. A gente pode, por exemplo, já vou até aproveitar e fazer isso, né? É dividir a terceira linha por 3, que é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. Então, isso aqui vai ficar 1, isso aqui vai ficar 1, e eu já posso até aproveitar, se eu quiser, e eliminar esse 3 aqui de cima. Como eu posso fazer isso? Eu posso multiplicar por menos 3 na terceira linha e adicionar na segunda. E assim eu fico com a matriz mais evidente, né? Qual é o conjunto de solução. Como a segunda linha é a única que não sofre alteração, então eu vou apagar aqui e vou desenvolver a conta. Então aqui vai ficar 0 com 0, 0, 0 com 2, 2, menos 3 com 3, 0, menos 3 com menos 1, menos 4. Então, qual é o nosso conjunto de solução? Quer dizer, antes, né, vamos escrever qual é o sistema linear associado a essa matriz aumentada. X1 vai ser igual, perdão, né, A1. A1 vai ser igual a 3, 2A2 é igual a menos 4. Já vou até passar o 2 para o outro lado dividido, então o A2 é igual a menos 2. E nosso querido A3 é igual a 1. Então, nesse caso, observe o que acabou de acontecer. Nós encontramos os valores de A1, A2, A3, de tal modo que essa combinação linear gerasse o nosso vetor V. Então, existe uma notação para a nossa resolução, que é a seguinte: é dizer que eu coloco esse símbolo como entre colchete, né, como se fosse matriz, do vetor V, aí eu coloco aqui no índice a base na qual estou me referindo, que é S. Então, nesse caso, estou dizendo assim, as coordenadas de V em relação a S são, e aí eu coloco os valores de A1, A2, A3, na ordem que está proposta. Então, A1 é igual a 3, o A2 igual a menos 2, e o A3 é igual a 1. Então, as coordenadas de V em relação a S dá isso. Eu vou até copiar essa informação e colocar em cima para comparação. Então, para efeito de comparação, vou até evidenciar aqui
colocar aqui em roxo. No caso, estou me referindo à base S1. Então, em relação à base S1, nós vamos ter este resultado. E observe, as coordenadas de V, quando você coloca 2, menos 1 e 3, essas coordenadas estão relacionadas à base canônica. Qual é a base canônica mesmo? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, fica como exercício para vocês resolverem em casa como é que nós escreveríamos as coordenadas de V em relação à base S2. O procedimento é exatamente o mesmo que está aqui. Então, deixe nos comentários qual é a resolução. Só que aproveitando, gostaria de registrar uma pergunta que é a seguinte. Nós acabamos de ver que um vetor V, ele na base canônica, ele tinha as coordenadas 2, menos 1 e 3. 2, menos 1 e 3. O mesmo vetor V, quando você escrevia na base S1, ele tinha as coordenadas 3, menos 2, 1. 3, menos 2 e 1. É isso mesmo? É isso mesmo. E aí, nós teríamos um exercício, vocês vão descobrir, as coordenadas de V em relação a S2, e aí você teria uma representação. Eu vou até mudar aqui, esse V aqui, eu vou escrever de outra maneira. Imagina que a nossa base canônica seja justamente essa base aqui, que eu estou chamando de beta. Só quero dar um nome aqui para a base canônica. Então, uma notação alternativa que nós temos para o nosso vetor V é assim. E o vetor V na base canônica, que aqui eu estou chamando de beta, 2, menos 1 e 3. E aí o que eu quero saber é o seguinte. Observe que, fixado um vetor, ele pode ter coordenadas diferentes a depender da sua base. O que é razoável, porque para cada base você tem uma nova noção de como se localizar no seu espaço. Só que a pergunta fundamental é, ok, fixado o vetor, eu sei que ele tem representações diferentes em bases diferentes. Mas será que existe alguma relação entre essas representações? Então, a pergunta das próximas aulas, principalmente da próxima, é justamente discutir a relação entre essas três representações. Então, espero que tenha ficado claro essa explicação. Dúvidas em geral, vocês podem compartilhar no comentário. E até a próxima.